Boa tarde! Estou aqui com ela, uma das athlete founders da Z2. Eu tenho a foto, estava olhando esses dias uma foto de um GP Extreme que rolava a ponto de PTO, acho que era 22. Era 22? Você lembra dessa prova? Que tá eu, você, o Manuel e acho que o Rei também tá. E acho que tá até a Jennifer, acho que tá na foto. Eu lembro que era assim, eu criança, pinto no lixo e os meus ídolos ali, assim. E a Luísa Batista, foi, acho que uma das primeiras pessoas, junto com o Colucci, com o Messias, a postarem nas minhas ideias loucas. Então a gente tem aqui uma eterna gratidão à sua predisposição a nos ajudar, a carregar a marca daquele começo. E quero que você saiba disso. Então, Lu, estamos aqui hoje num Z2 Talks. Você já fez, acho que uns Z2 Talks que você gravou com os meninos. Não sei se você já fez um sozinha. Oi, Vitor, boa tarde. Já fez um sozinha? Não, nunca fiz um sozinha, mas primeiro eu queria te agradecer aí por tudo que você falou, né? Foi um prazer estar na Z2 desde o comecinho, né? E sem dúvida tem muita coisa para construir daqui para frente. E sim, esse GP foi em 2022, que eu acho que foi o melhor ano da minha carreira, né? Eu lembro com muito carinho desse ano. Nossa, você voou. Foi esse ano que você fez Você participou daquele negócio do Sub-7 lá? Sub-7 ou Sub-8? Foi nesse ano mesmo. Era Sub-8. Sub-7 era do homem, né? Era isso. Do... Quem que fez? Foi o norueguês? Foi o Blumenfeld. Isso. E foi você e mais umas meninas que... Quem que foi que fez o recorde? Como que ela chamava? Cat Matthews. Cat Matthews, isso. Foi super legal isso aí. Bom, enfim, era teu ano. Você tava no auge ali. E, enfim, aí passamos por várias etapas, Z2 crescendo, Lu indo super bem, você fez Oceanside também. Você ganhou Oceanside? Fui segunda. Foi segundo Oceanside. Eu lembro até hoje daquela tua corrida alucinante. Correu pra acho que 1:16, 1:17. Alucinante. Buscando todo mundo ali. E aí em dezembro de 23, dia 23 de 12 de 23, é isso? Isso mesmo. Você é atropelada, sofre um acidente. Assim, você se lembra provavelmente quase nada dessa fase, e eu te prometi que a gente não ia ficar muito nesse assunto, mas só pra gente passar por ele, o que você consegue contar desse momento que você se dá por acordada ali, assim? Como é que foi um pouco... a tua consciência naquele momento de, putz, acordar, de onde eu tô, o que você consegue se lembrar? Contar um pouco dessa breve não, né? Dessa longa, cara, desse longo sofrimento que você passou aí, né? Nesse período. Vitor, pra ser bem sincera, eu não lembro do dia do acidente. Eu fui lembrando aos poucos, conforme o pessoal foi me dando informações sobre o dia. Isso é o que eu me lembro. Mas do acidente em si, eu não lembro de nada, entendeu? Falando do dia que eu acordei, assim, que foi muito tempo depois. Foi só... se eu não me engano, foi no final de fevereiro. Foi dia 20 e pouco de fevereiro que eu acordei. E... eu lembro que foi um dia que o Gustavo e a Fer foram me visitar, assim, no hospital. E eu fiquei super agitada, assim, queria ficar conversando com eles, porque eu tava morrendo de saudade deles, né, de ficar batendo um papo. E aí chegou o enfermeiro e falou assim, gente, ela se agitou demais aqui, eu vou dar um remédio pra ela dormir. E aí ele me deu um remédio pra dormir. Aí eu falei, eu vou dormir aqui, já volto. E aí eu desmaiei, né? E aí, deu 1 hora depois, eu tava assim, mãe, cadê o Gustavo e a Fer? Cadê o Gustavo e a Fer? Caraca, porque 1 hora. Acho que nem 1 hora. Eles tinham ido almoçar, entendeu? Aí minha mãe me ligou pra Fer, falou assim, Fer, a Luísa já acordou e tá desesperada atrás de vocês. É a primeira lembrança que eu tenho, assim, deles, assim. Sim. E esse dia eu resolvi aprontar, vamos dizer assim, com a doutora Ludmilla, né? Porque eu acho que mesmo... Sua anjinha aí. Mesmo em coma, você vai absorvendo informação. Então, o tempo todo, meus pais falavam, Luísa, você sofreu um acidente, você tá aqui no hospital e tudo mais. Então, você já acordou com essa consciência? Eu já sabia que eu tava no hospital e que eu tinha sofrido um acidente.
E eles falavam da doutora Ludmilla, que ela foi a médica que tinha salvado minha vida. E aí eu tava super ansiosa, querendo fazer uma surpresa pra doutora Ludmilla. E aí eu fui lá e falei, doutora, obrigada por salvar minha vida. Eu agradeci ela por ter salvado minha vida. Mas a doutora Ludmilla saiu do leito chorando, assim, um monte. Chorando horrores. E ela é super rígida e todo mundo fica assim... Nossa, a doutora Ludmilla chorando. É uma coisa que nunca, acho que ninguém tinha visto, entendeu? Sim. Mas ela tem um coração gigante e realmente ela foi... Foram seus anjinhos ali, né? Foi a responsável. Das pessoas que são responsáveis, te ajudaram nessa parte, né? Obviamente, tem um lado de você ter uma resiliência absurda. Todos os médicos que eu convivo, eu fui te visitar lá também quando você já tinha acordado e antes também. Todos os médicos que a gente conversava na época falavam assim, cara, é um milagre e é só porque, assim, porque é uma coisa absurda o que ela suportou ali do acidente. Então, assim, por isso que a ideia da conversa é assim, é o milagre da Luísa, porque realmente é uma coisa, você sente isso, que assim, realmente aos poucos, né, agora que você já tá, acho que vai fazer 1 ano e pouco já do acidente, você vem tentando, né, ressignificar algumas coisas da sua vida, você tem essa noção, assim? Eu acho que eu tô absorvendo essa informação ainda, né, eu tô meio que tentando me reencontrar, me redescobrir, tá sendo um processo bem, bem difícil se for ver, apesar de tudo, né? É bem difícil você aceitar assim, talvez eu não volte para alto rendimento. Tipo, porque eu só vivi isso, então... Era a tua identidade, né? Era minha identidade, eu perdi minha identidade, assim, de repente, e tô tendo que me redescobrir. Mas acho que, sem dúvida, é um processo que me deixa, ao mesmo tempo, muito grata. Tô grata por estar viva, e a vida é uma oportunidade, e tem que fazer o melhor disso possível. Então... eu tô muito feliz. E sim, eu vou voltar pro triatlon de algum jeito, porque acho que esse bichinho não vai conseguir sair de mim de jeito nenhum. Entendi. É até uma das dúvidas e perguntas, assim, quando você começa a poder voltar, fazer movimento e tal, a tua ideia já cara, eu preciso voltar a treinar, porque eu sei que eu acompanhei um pouco, né? O que foi, né? Porque você tem isso de, acho que eu não vou poder voltar pro alto rendimento, mas ao mesmo tempo eu não quero parar. Então, o que te motiva ali pra fazer, né? Como que é essa... voltar porque faz parte da tua vida? O que é essa... Não, acho que... De onde vem isso? De querer... Fica parada, Luiz, fica quieta aí. Eu acho que todo mundo ficaria quieto, né? Mas eu sou meio doidinha, então... Mas, enfim, eu acho que o que me motiva mais de tudo a querer voltar todo dia, assim, é realmente isso que eu falei. Eu vivi o esporte 100% da minha vida e, puxa, eu só tô viva hoje por causa do esporte. Então, eu tenho essa consciência e o esporte te traz muita coisa, assim, mas as relações de amizade que eu construí com o esporte são o que me motivam mais, e que, independentemente do meio que eu consiga voltar, eu vou conseguir continuar construindo essas relações. Então, acho que eu pratico o esporte muito mais pelas pessoas que estão no entorno do esporte do que no esporte em si, do que pensando na performance em si. Eu acho que é o que você falou, né? Faz um pouco parte da sua identidade e eu acho que é uma reconquista também de você conseguir algo de volta que você perdeu, né? De você ter isso. Mas queria que você contasse um pouco mais dessa dor de você talvez se enfrentar com esse fato de que você não vai poder voltar a ser o que igual era antes. E aí, como que você faz... como que você fica em paz com isso e segue, né? Você tem... porque agora a gente vê você muito mais decidido em certos caminhos, né? Tem história do COB, do CBTRI, tem história de você já fazendo palestras e tal, então você já olhando outros propósitos, outros caminhos, você se apega, né, em alguma crença, uma religião, a Deus, alguma coisa nesse sentido, ou cada dia de uma vez? Como é que tem sido isso aí, de você, né, se reencontrar?
Bom, acho que eu tenho vivido cada dia de uma vez, porque senão, se você pensar muito lá na frente, gera uma ansiedade gigantesca, entendeu? Então, eu vou vivendo cada dia de uma vez e vou focando no meu progresso. Mas sim, eu acho que eu tenho um propósito muito grande aqui na Terra, eu não sei qual é ainda, mas alguma coisa eu tenho para fazer. E antes, eu acho que o propósito do alto rendimento em si era muito pessoal. Então, eu tive que abrir mão um pouquinho das coisas pessoais e pensando num todo, em muita gente, entendeu? Eu acho que eu sou muito mais capaz de tocar a vida de muito mais gente do que antes. Então... assim, eu não falo só de pessoas que são envolvidas com o esporte. Às vezes eu tô lá em Araras e vem uma pessoa na rua, assim, na feira, por exemplo, vem, conversa, rezei muito por você, não sei o que. Uma pessoa totalmente desconhecida que nem sabe o que é triatlo, entendeu? Então acho que eu consigo tocar a vida de muito mais gente do que eu tocava antes. E eu acho que o acidente em si foi triste e tudo mais, mas eu acho que uniu muito mais as pessoas. Então, a gente via gente de tudo quanto é religião rezando por mim. Então, isso foi muito bonito. Esse fato das religiões todas estarem unidas e torcendo pelo bem de uma pessoa, entendeu? Então, isso foi incrível, assim, incrível mesmo. Eu acho que esse chamado por algo a mais, eu acho que talvez seja algo que te conforte um pouco, né? Porque você perde aqui, que é o que você falou, tem que abrir mão desses sonhos que eu tinha, dessas ideias que eu tinha às vezes, né? Até porque eu falei esses dias com a Jennifer, foi até um paralelo engraçado ou diferente pra você ver, né? E ela tinha acabado de voltar de Paris. Falei com a Vitória também, acho que depois de Paris. E eu acho que, não sei se foi a Vitória ou foi a Jenny, eu acho que foi a Jenny. Tava muito, não sei a palavra, mas não mal impressionada, mas ela, sabe como você sonha com uma coisa e aquilo, você bota num pedestal a vida inteira e quando você chega lá, não era tudo aquilo? E então tem desses também, né? Porque você buscava uma coisa que era um sonho individual, mas que você envolvia muita gente e tal, putz, a sua família inteira focada naquilo, né? Uma equipe inteira focada no que seria em tese o seu sonho, que às vezes você chega lá e nem é tão legal assim, né? E você fala, putz, e agora, né? A minha identidade era essa. Aí você sente um vazio também, né? Porque você imagina, o atleta que chega e não é aquilo que ele queria, ele sente esse mesmo vazio, óbvio, né? Não é arrancado dele do jeito que foi brutalmente feito com você. Mas você ter esse propósito maior, eu acho que também te dá esse conforto de, putz, eu tenho para o que acordar, né? Eu acho que essa deve ser uma parte difícil também, né? Quando você perde isso. Por que eu vou acordar hoje, né? Não tem que treinar cedo, não tem a minha rotina. Isso deve ser muito difícil. Com certeza, foi muito difícil. E eu me apeguei muito às mensagens que eu recebia do pessoal, me dando uma força, me desejando uma força. Eu me apeguei muito, eu chegava a ler, assim, as mensagens todo dia. Era quase como uma oração, assim, pra mim. Eu lia as mensagens, assim, e falava, não, eu preciso voltar a estar 100%. Preciso voltar um dia, porque eu quero voltar a estar com eles, né? E como é que tá esses treinos aí agora, né? Voltando a parte um pouco mais física, né? De umas coisas meio absurdas que você tem feito aí, que eu tenho ficado sabendo. Você já voltou a pedalar, já voltou a nadar, vi até que você já voltou a correr. Como é que tá esses treinos aí? Conta um pouco. A gente não fala que é treino ainda, porque eu não posso ter a rotina de fazer todo dia. Por exemplo, os dias que eu fui correr, eu não consigo correr 2 dias seguidos, porque eu sinto muita dor ainda no quadril, principalmente. Mas é tudo coisa que, com o tempo, vai ganhando mobilidade e com o tempo vai melhorando. Mas a gente fala que... O mais difícil é a corrida. O mais difícil é a corrida, é retorno ao esporte. Então, eu já tô fazendo uma modalidade por dia de retorno ao esporte, pelo menos para ir adquirindo coordenação motor e tudo mais. Ontem eu fiz um teste de ergospirométrico, né? Foi bem legal. Teve um recorde de potência lá, porque é carga progressiva, né? Aí, sei lá... Aonde você fez? Fez na USP lá? Fiz em Sorocaba. Em Sorocaba. Com meu primo lá.
E aí, ele a cada 1 minuto ele ia progredindo a carga. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou bater 210. Aí eu achei que com 210 já ia fadigar. Aí foi lá, 1 minuto a 210, 1 minuto a 220, 1 minuto a 230. Aí no 240 eu fadiguei. Mas assim, eu aguentei 40 segundos. Aí, tipo, com 40 segundos a cadência começou a diminuir. Aí a Luísa subiu na bicicleta, tentou pôr força lá, mas não, aí já era. A decepção. 240, Luísa. Não, mas tipo, com carga progressiva, sendo direto, pô, foi bom demais, Pelo entendeu? amor de Deus. Foi bom demais. Foi muito bom. E aí o que meu primo falou, né, na avaliação final, assim, dele, ele falou, Luísa, tipo, mais do que a perna em si, a gente tá avaliando se você não teve nenhum dano cardiovascular e do pulmão também, entendeu? E aí? Porque foram 8 minutos de parada e foi 2... perfurações no pulmão. Sim. E ele falou, você não teve dano nenhum. Que demais. Você vai voltar 100% com relação a isso. Que legal. Então foi muito bom, foi muito legal. Aí você já ficou, yes, vou fazer mais força. Eu só fiquei assim, da próxima vez eu bato 280. O teu em 2022, por exemplo, teu teste FTP era quanto, você lembra? Meu FTP, se eu não me engano, era 260. Se eu não me engano, eu preciso procurar certinho. Caraca. E natação, você tem feito? Tenho feito. É mais difícil em relação à bike? Porque tem mais rotação, né? É mais difícil, sim. Eu tenho feito natação 2 vezes por semana só por enquanto, né? E assim, eu sinto muita dificuldade, parece que eu tô o tempo todo patinando, porque falta um pouco, acho que o contato com a água, falta voltar a força como era antes, então parece que eu tô o tempo todo patinando. É engraçado, eu também parece. Eu não sei se com relação à técnica, entendeu? Pode ser, eu acho que o meu é isso aí também. E aí a corrida foi a última que você voltou, né? Das 3. A corrida foi a mais difícil. Quando eu voltei em si na corrida, eu voltei a correr muito tempo com o lever. Você fez uma corrida em Brasília com os meninos, com os meninos, Muito doido. Foi o momento mais feliz que eu tive no esporte, foi esse aí. Muito doido. Foram, acho que 3 minutinhos, 5 minutinhos, sei lá. Mas foi bom demais. Eu tava tão nervosa, pra ser sincera, eu tava tão nervosa. Por quê, Lu? Antes dessa corridinha, porque parecia pra mim que era competição. E pô, é progresso, porque em 2023 eu tava com o edema ósseo, né? Antes de Brasília. Eu não corri nada em Brasília. Ah lá. Então, melhor, já. 2024 foi um progresso, porque eu consegui correr 5 minutinhos. Olha lá. Mas brincadeiras à parte, foi muito especial. Foi muito especial mesmo. Que demais. Que demais. E como que é essa história do COB? Você pode falar um pouco, você acha? Claro. Hoje no COB eu faço parte da comissão de atletas. E a comissão de atletas traz um pouco da voz e representatividade dos atletas de todo o movimento olímpico, do esporte olímpico brasileiro. Então a gente está lá representando todos os atletas. Uma coisa que aconteceu agora, né? Tinha uma integrante da comissão de atletas que representaria na mudança de estatutos do COB, né? Que vai passar por avaliação. E aí eu falei que um dos temas que estavam sendo levados era sobre seguro. E aí todos os atletas têm que ter seguro quando estão em competição, quando estão em algum evento. E eu falei, não, gente, para os esportes de risco, então triatlon, ciclismo, os esportes de neve, tem que ter o seguro no treinamento, o tempo todo. Porque você corre risco no treinamento. Então, vamos ver. Na prova é o mais tranquilo. Na prova é o mais tranquilo, não tem carro exatamente. Passando ali. Não deveria, né? Vamos ver como vai ser, vamos ver se vai passar por avaliação e tudo mais. Mas eu espero que seja aprovado isso, entendeu? Que legal. A gente vai estar levando, então, de alguma forma isso e, pô, consegue colaborar com todos os atletas. Seria um negócio legal demais. O que o Lucas, o Vertain, tem? Ele me mandou uma selfie dele com você agora. Acho que ele teve um evento, uma reunião. Tava tendo, se eu não me engano, uma assembleia agora, geral. Entendi. E daí o Lucas tava lá também, ele já tirou a foto. Olha os Z2 aí. Falou, o time do Z2 aqui. Legal. E aí, também engatando, né? Você já com esse novo cargo aí, toda chique, tem a parte que você tem dado umas palestras, certo? Como é que tem sido isso? Porque você
até onde eu te conheço, você pode falar que eu tô mentindo, mas você era mais acanhada, mais reservada e tal. E agora tá enfrentando seus medos aí. Eu falo que depois que eu tirei a traca, eu tô falando mais com o Homem da Pedra. E depois que eu passei por toda essa situação, eu vi que essa vergonha nunca me levou a nada. Então eu tô falando tudo que tem pra falar, entendeu? Eu perdi a vergonha. Agora a Luísa sem vergonha aqui. Mas brincadeiras à parte, né? A ideia das palestras foi um dia que o Reinaldo foi pra Araras, e aí ele falou, pô, Lu, por que você não começa a fazer algumas palestrinhas aqui pra ver como que vai ser e tudo mais? Pra você ir pegando jeito, pegando a prática. E aí eu falei, não, boa ideia, Rei. E aí foi bom pra mim porque... Qual que foi a primeira que você fez? Foi numa escola em Araras. E aí? Tava suando frio? Tava. Mas assim, foi fantástico, porque é muito gratificante você fazer a palestra e ver todas as crianças prestando atenção em você. Então eu fiz as palestras em algumas escolas municipais de Araras. Pra mim foi muito bom também, porque eu tava muito tempo ociosa, sem fazer esporte e tudo mais. Então eu já comecei a ver um propósito, então eu ocupava a cabeça. E o tema era o quê nessa primeira? As palestras que eu fazia pra parte da escola, eu falava muito sobre como eu comecei, depois quando eu fui pra São Carlos. Trajetória no esporte. Falava na minha trajetória no esporte. Aí eu falava assim pra eles também, das abnegações que eu tinha. Então, tipo, vocês aqui na escola, muita gente às vezes quer beber, quer fumar, quer usar droga. Eu fiz algumas na escola pública, né? Eu falei, vocês, às vezes, muita gente cai nessa tentação. Mas não, gente, não vale a pena. Eu tô viva hoje porque eu nunca fiz nada disso. Entendeu? Se eu fizesse essas coisas, eu acho que eu não estaria viva hoje. Se o meu corpo não fosse tão saudável. Então eu falo pra eles um pouco da segurança no trânsito também. Eu falei, quem dirige aqui? E aí eu perguntei, quem quer dirigir um dia? Tem que respeitar a bicicleta, tem que usar capacete, porque tem muita gente que vai pra escola às vezes, de bicicleta e sem capacete. Então eu falo dessas temáticas, assim, são poucas coisas, mas que fazem diferença pra caramba na vida de uma criança. E aí você abre pra pergunta? Abro. E qual que é a pergunta que eles mais fazem? Só falam pergunta do acidente. Só quer saber do acidente. Não, teve algumas, assim, que foi muito legal, assim. Por exemplo, Araras, a única atleta olímpica de Araras sou eu. E aí, teve um menino lá do vôlei, se não me engano, que aí ele queria ir pra Olimpíada algum dia, e aí ele me fez perguntas sobre isso. Então foi bem legal, assim, bem legal mesmo, porque ele olhou um pouco mais com carinho o primeiro lado, entendeu? É que agora não tem como se separar, né? A sua história é a sua história. Então, você carrega tudo isso, né? Toda essa parte de atleta, tudo que você abriu mão pra viver aquilo, e agora essa cortada no meio da tua vida, que quase leva a tua vida, e que você tem que se virar nos 30 pra ressignificar tudo. Eu acho que esse caminho de palestra, né? Até você vai vendo meio o que vai tocando as pessoas. E aí, você fez mais depois dessas? Você continua fazendo? Eu fiz no SESI, tanto de Araras quanto em São Carlos. Fiz algumas nas escolas públicas de Araras. Aí em Ribeirão Preto, o Neto, que é um dos pacientes do Gustavo, né? Ele me convidou pra fazer pro grupo de catequese dele. Que legal. Aí eu fiz pro grupo da catequese dele. Aí a mulher que cuida da Crisma já me convidou também. E essa moça, ela faz parte de uma equipe que cuida de crianças autistas. Que legal. E aí ela falou, Lu, você não pode fazer a palestra aqui pras crianças autistas? E, Vitor, você precisava ver eles prestando atenção. Foi um negócio fantástico, assim. Porque eu acho que o tema prendeu muito eles. Aí os vídeos que eu passava, eles ficavam prestando atenção, assim. Tinha gente que nunca fazia pergunta e os professores até falaram. Acho que eu vou te bucar aqui, te roubar. A gente faz a ação do Somar aqui, né? Que tem acho que o Somar hoje deve estar com quase 400 crianças. Caramba! E a gente levou lá uma vez um corredor que a gente patrocinava, que saiu da mesma região deles lá. E que virou profissional, tal, não sei o quê. E aí, molecada, assim, como assim? Você pode ser corredor e tal. Acho que essas histórias para as crianças, assim, especialmente vindo, né? Também fez escola pública, né? Consegue se assemelhar um pouco. É muito legal.
Não, claro, com certeza faço. Então já eu fiz algumas vou no te training bucar, hein? camp de carnaval, eu fiz pro Reinaldo, pro Eduardo. É mesmo? É. Que legal. Então foi bem legal, assim, bem legal mesmo. Aí você começa a abranger vários públicos de pessoas diferentes. Mas... Essa da Crisma e da catequese, o que você faz? Porque daí eu tenho outro grupo também que talvez seja legal trazer. Eu abordo a mesma coisa que eu abordo das crianças, né? Porque acho que eu não quero pegar no tema muito pesado, focar tanto no acidente. Sim. Eu acho importante passar um pouco na minha história como atleta também pra eles, né? Entendi. Então eu faço uma palestra um pouco mais tranquila pra eles. Entendi. Poxa, muito legal. E provas. Tem previsão de retorno para fazer uma prova? Eu fiquei sabendo, mas eu queria que você contasse aí um pouco. Você também tem uns aceleros aí que você dá. Minha ideia é tentar voltar até o final do ano para alguma prova de triatlon. E o que eu queria fazer era o Campeonato Brasileiro de Triatlon Sprint mesmo. Até porque o pessoal do SESI vai estar lá. Então, ter uma viagem assim com o pessoal do SESI também vai ser fantástico. Já aproveita tudo. Vai ser fantástico. Não é numa em dezembro isso? É em novembro. Ou final de agosto. É por aí. Como assim? Lu, faz muita diferença. Final de agosto e novembro. Ou ia ser no começo de novembro ou no final de agosto. É uma semaninha de diferença, tá aí. Caraca, velho. Vai ter uma corrida. E você acha que dá pra chegar? Dá. Vai ter uma corrida de rua no Rio de Janeiro, agora do COB, né? E agora eu peço autorização pro Gustavo. Eu falo, Gustavo, porque antes eu acho que eu não pedi. Eu já chegava na cara de pau, já queria fazer tudo. O Gustavo, os cabelos brancos dele, fui eu tenho culpa nisso, né? Mas... Gustavo, pra quem não sabe, é o Gustavo Melisk? É o Gustavo Melisk. Grande Gustavo Aí eu cheguei e falei, Gustavo, vai ter essa corrida, eu posso fazer os 5 km e tudo mais. Eu peço autorização pra ele agora. Eu não pedi autorização de jeito nenhum antes. Era totalmente sem juízo. Né? E o que ele tá falando? Ele tá respondendo o quê? Olha, eu vou falar não, mas você vai fazer de qualquer jeito? Na verdade, eu mandei mensagem assim, vai ter a corrida de 5 e de 10 km. Eu posso fazer a de 5? Pelo menos a de 5? Aí o Gustavo falou, a de 5 você pode, não mais que isso. Por enquanto, não mais que isso. Então, agora eu criei juízo. De alguma forma, eu tinha que criar juízo. Ô Lu, se você pudesse deixar assim uma mensagem para quem assim, tem medo de praticar esporte, ou para quem tá começando esporte, e que vê o teu acidente e também fala, putz, não tem jeito, né? É melhor fazer outra coisa, é melhor nem tentar, porque, putz, o Brasil é isso mesmo, tal. O que você deixaria de mensagem, assim, da sua história que você acha que você consegue incentivar no esporte, ou que você vai trabalhar para fazer, ou vai tentar ajudar? Bom, eu acho que eu diria para as pessoas não terem medo de dar o primeiro passo. Então, eu dei o primeiro passo lá atrás, quando eu era criança, eu era um bebê, praticamente, porque com 6 meses meus pais me colocaram na escolinha de natação para não me afogar mesmo, mas eu era viciada em esporte, né? Depois, minha motivação para fazer esporte era comer coxinha, porque tinha tinha uma lanchonete da minha escola até o clube, e aí eu comia coxinha, então minha motivação foi essa. Mas eu era viciada em esporte. E coxinha. E coxinha, com certeza. E aí eu tinha 10 anos, como eu fazia muitos esportes, eu adorava Olimpíadas, né? E aí com 10 anos eu falei, não, mãe, eu quero estar na Olimpíada de algum jeito. Se não como atleta, eu vou como técnica. Foi em 2004, quando o pessoal colocou a medalha no Bernardinho, né? Então, com 10 anos, já decidi que eu queria ir pra Olimpíada, entendeu? Não, posso até ser técnico, mas eu vou. Já era minha meta de vida, assim. Então, dei o primeiro passo, e muitas vezes você tem medo de dar o primeiro passo, mas, assim, é que nem o medo de curva. Eu tinha medo pra fazer curva, eu fazia muito mal, assim, a parte curva. Aí uma menina outro dia me escreveu que ela tem medo de nadar em águas abertas. Enfrentem os medos, porque se você tiver medo e você não fizer, você nunca vai saber o que você poderia ser. O seu medo recente que você quebrou de fazer palestra, de falar, exatamente. Tipo, se eu não me expôsse de algum jeito, eu nunca ia superar esse medo. Não ia conhecer um monte de gente, não ia conhecer, eu não ia ver como era tão gostoso. Então, enfrentem os seus medos e deem o primeiro passo. Isso é o mais importante. E essa história de motorista aí? Vai lutar alguma coisa contra
tentar fazer alguma coisa contra isso aí também? Eu vou, com certeza. Eu já tenho Vai carregar essa bandeira aí? Vou carregar essa bandeira. Eu já tenho algumas ideias em mente aqui. Eu não sei se vai ser possível, se vão abraçar, porque é lógico que a gente depende muito dos políticos público, também, né? Do poder público, mas eu acredito que eu tenho uma história que vai tocar a vida das pessoas. E eu conversei muito com uma advogada que ela é do Atletas pelo Brasil, né? A Dani. Uhum. E aí eu conversei com ela, ela falou isso pra mim, falou assim, Luísa, as leis são mudadas a partir de uma história que a pessoa tem alguma coisa pra contar e que ela tem uma razão. Então, sim, ela tem um motivo pra ter briga, entendeu? Sim. Então, eu acredito que sua história possa tocar a vida das pessoas e fazer algo, sim, pra mudar, entendeu? Pressionar alguma mudança. Pressionar o governo. O que depender de nós, estaremos do seu lado, Lu. Obrigada, Vitor. Essa é uma bandeira mesmo que a gente precisa levantar para ter mais segurança para quem quer treinar, fazer seu treino. O Brasil já é tão difícil você fazer um esporte diferente, você ainda ter medo, né, de sair para treinar e tal. Não vai ser algo para curto prazo. Sim. O que a gente precisa é ter leis mais rígidas e a partir das leis mais rígidas, as pessoas vão respeitar um pouco mais por causa de medo. A verdade é isso, é medo. Tem medo de fazer besteira. Tem medo de fazer besteira. E é uma questão de, a longo prazo, vai se desenvolvendo educação. Sim. Então, sei lá, uma criança vai ver o pai dele dirigindo, tendo prudência com ciclista e tudo mais. Essa criança já vai aprender que ele precisa ter cuidado com o ciclista. Então, é um negócio para se pensar a longo prazo, não a curto. A curto prazo é pelo medo. A longo prazo é por educação. Mas é possível mudar, sim. Lu, para fechar as perguntas malas aqui. Fica tranquilo. Seus amigos Reinaldo e Messias estão se propondo a tentar bater o recorde do Tindon no Ironman. Que recado você deixa para eles aí? Você acha que você acha que é uma luta justa entre os dois? Entre os dois quem? O Rei e o Messias, que eles estão tretando ali, né? Pra quem vai pegar o recorde. O Rei falou, não, o Manuel vai ter que correr muito mais rápido porque eu vou bater o recorde pra 7h34, não sei o quê. Eu acho que vai dar uma briga boa. Experiência contra a vontade. Contra a vontade, Mas vai dar uma briga boa, porque o Messias eu acho que ele tem mais força e tudo mais, mas eu acho que a experiência vai falar também alto. Porque o Ironman... Aposta em um. É duro. Rapazinho, eu não falo pra eles, eu não solto. Não usa isso no documento. Eu não quero me... Aposta. Não, pra isso eu vou ter filtro. Danada. O filtro voltou. Os dois amigos ali protegeu. Entendi. Mas você acha que os dois conseguem bater o recorde? Eu acho que sim. Eu acho que os dois estão treinando agora na Colômbia, em altitude, estão muito empenhados pra isso. E eu vou torcer pra que aconteça isso, né? De qualquer jeito. Eu vou estar lá assistindo a prova e se não bater recorde, eu vou estar xingando pra caramba eles. É isso aí. Ou bate o recorde ou volta a pé pra São Carlos. Muito obrigado, Lu. Lu, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu carinho, o carinho que você tem com a gente, com a marca, com as pessoas que aqui estão. Acho que todo mundo aqui conhece a sua história. Tenho um mega orgulho de você fazer parte da história da Z2 e de quem você é e de tudo que você consegue ultrapassar. E a gente é fã e a cada dia mais maravilhado com as coisas que você consegue fazer e com a luz que você é, com a alegria que você tem. Então, só te agradecer por estar perto. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada mesmo aí pelo carinho, por todo o apoio aí da Z2 e por tudo que você falou agora, porque realmente é uma emoção muito grande ver que de alguma forma eu tô tocando a vida de muito mais gente do que antes, né? Sim. E, puxa, eu tô fazendo alguma história junto com a Z2, então... É isso aí. Eu tô feliz demais. Bora seguir espalhando esporte por esse Brasilzão. Bora. Obrigado, Lu. Obrigada eu. Boa, show!